Sejam todos muito bem-vindos ao Reino em Movimento. Este é um espaço onde nós recebemos lideranças, pessoas da sociedade que trabalham para o reino de Deus, que está, de certa forma, envolvido com o reino. E aqui nós compartilhamos histórias, princípios e experiências que revelam como o que Deus tem feito em vidas e através de vidas e nas nações. Hoje nós temos a felicidade de receber aqui o pastor Franco Viana, ele que é pastor itinerante, né? E quando nós falamos itinerante, vocês já sabem. Acho que ele tem algum espaço na sua tumultuada agenda. Procure-nos aqui que eu encaminharei vocês. E nesta oportunidade eu não posso deixar de expressar a minha gratidão ao Brazilian Times, na pessoa do Edirson Júnior, ele que está ali atrás das câmeras, e com todo carinho ele abriu esse espaço para receber essas vozes e lideranças eclesiásticas, e nós não limitamos isso. Nós recebemos aqui empresários das mais diversas áreas que têm uma experiência para passar para as pessoas. Muito obrigado, Brazilian Times, por esse espaço que tem sido bênção para nossas vidas. Pastor Franco, é uma alegria tê-lo aqui. Gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. A alegria é minha de poder estar aqui participando desse projeto Reino em Movimento, né? Eu sou o pastor Franco Viana, eu congrego na Assembleia de Deus de Samerville, mas também exerço o ministério de itinerância, né? Sou teólogo de formação e atuo na área do ensino. E hoje estamos aqui para falar um pouco, né, sobre a palavra de Deus. Esta palavra que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, né? Que tem o poder de penetrar, fazer a divisão entre a alma, a medula e o espírito, e também é apta para nos ensinar a buscar o caminho da salvação. Já gostei. Eu, quando ouvi falar do pastor Franco, eu tive uma apresentação por uma pessoa que são nosso amigo em comum, e eu gostei disso, né? Porque hoje nós vivemos uma época onde existe tantas informações, tantos evangelhos coach, nada contra os coach, mas que o evangelho mesmo, a palavra viva e eficaz, ela ficou meio que de lado. Quando ela deveria ser o foco, ela é ministrada assim, por acaso, né? Estou passando por aqui, estou falando de coach e eventualmente eu cito o nome de Jesus. E isso é muito triste. Sim. Então, quando nós encontramos pessoas que estão realmente dispostos a desempenhar essa missão que Jesus deu, que tem vida com Deus, que tem princípio, então o senhor foi convidado para estar aqui hoje, prezando isso. E eu gostaria de saber quando foi que tudo isso começou. Me fala um pouquinho de antes do senhor chegar a seguir Jesus. Como que era a sua vida anterior? Bem, a minha vida antes de conhecer a Jesus era uma vida de dúvidas. Eu era propício a ser ateu. Eu não acreditava na existência de Deus. Era propício. Porque na cabeça de alguém que não acredita em Deus, como que Deus existe e esse Deus deixa as pessoas sofrerem? Eu vim de uma família muito pobre no interior lá do Ceará, em Fortaleza, e os meus pais, eles não tinham condições de, às vezes, comprar uma roupa. Se eu quisesse comer uma maçã, eu passava no mercado público da cidade e eu pedia ali a pessoa que tinha as bancas de verdura para poder pegar aquele resto de frutas, de verduras e levar para os porcos. E chegava em casa, eu pegava o lado bom da maçã, cortava, lavava e comia. Então, na minha cabeça, como que uma criança de 12 anos
acreditaria que Deus existiria, deixando uma criança passar por esse tipo de privações. Então, na minha cabeça, eu não queria saber de Deus, nada que fosse relacionado a Deus. E um certo dia, isso já em Vitória, né, no Espírito Santo, eu fui embora para Vitória com 17 anos, porque era uma vida muito sofrida no interior do Ceará. Aí eu tive a oportunidade de morar com minha tia no Espírito Santo. Eu fui com 16 anos, saí de casa com 16 anos, e eu me recordo que, um dado momento, eu estava passando no bairro chamado Glória, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, onde fica ali instalada a fábrica da Chocolate Garoto. E tinha uma igreja ali, eu passando ali, próximo ali, no bairro Soteco, ali, próximo da Glória, e eram umas 6 da tarde, 7 horas já no início da noite já, e eu escutei um louvor. Aí eu me recordo até hoje, na ocasião eu não sabia o número do louvor, mas depois que eu aceitei Jesus, que eu comecei a participar, né, ali da igreja, não dessa igreja especificamente, mas quando eu fui viver dentro da igreja para desenvolver o meu ministério, eu descobri que era o número 15 da harpa cristã, que falava foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, né? E eu parei ali, eu me recordo que eu coloquei o pé para trás, escorei na parede, na muretazinha da igreja, e aquele louvor me chamou a atenção. E um obreiro veio até mim com o intuito que eu entrasse. E como eu não gostava de Deus, nada relacionado, eu falei, não, não quero. Fui embora. Mas aquilo ficou martelando meu subconsciente. Um certo dia eu fui em um culto de domingo em uma outra igreja, no meu bairro Sem já. gostar, mas foi. Sem gostar, eu fui, porque aquilo ficou martelando no meu subconsciente. Uau. E eu fui. E no meio da ministração, eu aceitei a Jesus. Porque eu entrei naquela igreja para desafiar a Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me dê evidência e prova de que o Senhor existe. Isso eu já tinha 18 anos já, mas mesmo assim eu não acreditava na existência de Deus. E quando o pastor estava ministrando a palavra de Deus, no meu pensamento, porque eu entrei ali para desafiar a Deus, no meu pensamento, eu falei assim: se o senhor existe, eu quero que o senhor fale comigo. Isso em pensamento. E eu falei: quando que eu vou estar pregando no púlpito como este para pessoas como estas? E eu só pensei. E quando foi. Ousado, que para quem não gostava, ainda queria ser pregador, Sim, mas eu acho que foi o Espírito Santo que o colocou Espírito esse Santo questionamento. colocou isso, né? Porque. Mas eu falei isso exatamente, né? Eu me lembro até hoje. E quando foi no finalzinho da ministração, o pastor começou a entregar algumas revelações dentro da igreja, e eu me lembro que ele falou bem assim: olha, aqui tem uma pessoa, e essa pessoa ela é do sexo masculino. E quando eu estava aqui ministrar, você pensou aí na sua mente: quando que eu vou estar no púlpito como esse, pregando para pessoas como estas? E daí então eu não tive dúvida que Deus existia, porque só Ele tem o poder de prescutar os nossos pensamentos, os desejos que há no nosso coração. E daí então eu fui lá na frente, chorando, levantei as minhas mãos e aceitei a esse Deus que eu jamais imaginaria que ele existia. E eu quero deixar para você que está nos assistindo aqui nesse dia que Deus ele existe, ele conhece você. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, os seus ossos ainda eram informes, ele já contava cada um dos seus ossos, já escrevia no seu livro. Ele conhece a tua história, ele sabe quem você é, ele sabe do seu nome, ele sabe onde você mora, ele te conhece e ele te ama. E foi este amor que eu encontrei em Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo lhe diz que nada poderá nos separar deste amor de Deus. Não vai ser pastor, não vai ser sistema religioso, não vai ser exatamente nada, porque estamos arraizados na rocha através desta palavra. E como eu falei no início aqui na minha introdução,
ela é viva, ela é eficaz. E foi esta palavra viva que entrou no meu coração Amém, glória e a trouxe Deus. a transformação para a minha vida. E aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora, né? Exatamente. E aí o senhor aceitou, Jesus te aceitou naquele momento, né? Exato. Você aceitou o sacrifício da cruz. Sim. E você começou a caminhar com Deus ali na igreja, naquela mesma igreja. E como que foi? Você mergulhou na palavra? Você chegou querendo conhecer a Bíblia Sagrada, ler a palavra? Eu acredito que o ministério do ensino, da exposição da palavra, já estava no meu coração, mesmo sem eu saber. Já estava escondida, ela só foi revelada. Porque quando eu aceitei a Jesus, eu passei a caminhar para esta igreja, mas depois eu mudei, acho que um mês e pouco, 2 meses depois eu mudei, e eu tive que reunir numa igreja mais próxima da minha casa. E foi nesta igreja que eu exerci todo o meu ministério eclesiástico. Tá, mas antes de você exercer ministério, qual foi o tempo de preparação? Então, eu fiquei ali lendo a palavra, eu comprei uma Bíblia, na época era até uma Bíblia de capa preta, que tinha um nome dourado escrito Bíblia Sagrada, que tinha um zip, né? Já tive essa Que Bíblia. fechava ali. Então eu estudava aquela Bíblia ali. E, como eu disse, eu já tinha o ministério da palavra escondido, porque eu ia para a igreja já com um versículo preparado ali, mesmo sendo jovem, novo convertido, e eu estava ali. Na medida que você lia, você já passava para frente. Sim, nós não tínhamos acesso à internet, não existia ainda, não tinha os recursos, mas eu sempre gostei de ler, ia nas livrarias, comprava livros, ouvia pregações, né? E sempre voltado para o ministério da palavra. E em casa mesmo, eu fazia os meus esboços, eu lia a palavra e sempre ia com uma palavra para dar. Lá Isso na desde o igreja. início, antes de... Você não teve um período de discipulado, Não, nada? tive. Eu tive um período de discipulado na igreja, né? Eu tive bons mestres, bons professores, Ah, tá. tá? Depois, já isso mais na frente, já eu fui para fazer o curso teológico, né? Eu aprendi muito sobre a riqueza da palavra de Deus, eu tive bons mestres, bons professores, e eu valorizei muito isso. Então, dentro da igreja, tinha a escola bíblica, a escola bíblica dominical, né? Que eu sempre estava lá, na Saudosa escola bíblica, né? nos encontros bíblicos, né? Que os pastores da região faziam. Eu sempre ia para Atibaia, para a Igreja Batista, né? Lá em Atibaia, participar de simpósios. Eu ia para a Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, para participar de congressos. Sempre estava envolvido com o ministério da palavra, do ensino da palavra, entendeu? Então, sempre gostei, amava esse ministério e foi o que Deus colocou no meu coração. E hoje o que eu faço é isso, é ensinar a palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela chega, aquilo que você falou nos bastidores, né? Como é que é a história lá da agulha? Ela tem o poder de compungir os nossos Compungir, corações. como Pedro, né? É. Como Pedro disse. Os corações compungidos, né? Compungidos, exatamente. A palavra ela faz isso. Ela fez comigo, eu sou testemunha disso. Ô, pastor, essas coisas assim que acontecia no passado, você acha que é possível acontecer hoje? Ainda existe esse tipo de acontecimento de uma pessoa ir para a igreja e Deus falar como falou no passado contigo? Eu tenho as minhas convicções, mas eu quero que o público saiba disso. Existe sim, existe, mas Deus ele é o mesmo. A Bíblia diz que Deus ele é o mesmo. Hebreus 13:8, se eu não me engano, diz que ele é o mesmo. Ontem e hoje, né? Ontem, quando fala ontem, essa expressão ontem está se referindo que ele foi com os reis, com os sacerdotes, com os profetas. E ele também é hoje, ou seja, ele é conosco, com a igreja atual, com o seu servo hoje. Ele é o mesmo, ele não muda. E ele permanecerá sendo eternamente. Mas o que falta hoje são pessoas que se coloquem na brecha para que Deus use de fato, para que esses corações sejam compungidos. O que nós vemos hoje, irmã Maria, são pessoas com caminhão de combustível para abastecer postos, mas que estão com seus tanques vazios. Tá? Estão com os tanques vazios. Há a possibilidade de um caminhão ele estar com um tanque, com um depósito cheio para abastecer uma estação de gasolina, mas se ele tiver com um tanque vazio, ele vai parar no meio da estrada, mesmo tendo um tanque cheio de gasolina para abastecer outros. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas elas estão estudando
lendo a palavra para poder abastecer postos de gasolina, mas eles mesmos estão vazios de si E mesmos. às vezes nem lê a palavra, né, na verdade. Exatamente, estão vazios de si mesmo. Então, Deus ainda está à procura de pessoas que estejam na brecha para usar. E o interessante é que eu falei isso lá quando eu aceitei Jesus, eu falei que eu queria pregar para pessoas como aquelas, e pregar daquela forma, e ser usado daquela forma, sabe? E com o tempo Deus foi me dando esse privilégio, né? Então, dentro do ministério onde eu me formei eclesiasticamente, lá eu fui diácono, lá eu casei, lá eu constituí minha família, lá eu fui presbítero, evangelista, lá eu fui pastor. Depois eu presidi a igreja que eu me formei lá. Uau! Por 7 anos, fui presidente lá do ministério. Então, Deus me deu esse privilégio. E eu tinha falado lá no início da minha convenção de pastorear pessoas e que eu queria ser usado da mesma forma que aquele pastor foi usado para falar comigo. E, pela misericórdia de Deus, Deus ele tem me agraciado com isso Amém. também, sabe? Deus tem me agraciado com isso. Então, quando eu olho para a senhora aqui, nesse exato momento aqui, quando eu olho para a senhora, eu vejo que Deus fez um milagre na vida da senhora, sabe? Eu vejo assim que era para ter choro, sabe? Era para haver morte, porque andar chodarai. Deus fala o seguinte, olha, que tu já abortaste 3 vezes, e o que está contigo hoje era para ser morto dentro do ventre. Mas Deus trouxe o Kelvin e te deu para dizer para ti que ele te ama e que ele faz milagres na tua vida. E tu é prova dos milagres. E esse filho que Deus te deu, que não era nem para estar vivo no ventre, Deus preservou para mostrar que ele é Deus na tua vida. Amém. Mulher. Viu? Porque era para morrer no ventre. E Satanás tentou tanto matar ele no ventre, Deus não permitiu. Não conseguiu matar no ventre, mas queria levar ele para a criminalidade na adolescência. Mas Deus não deixou. Viu? Deus não deixou. Porque Deus colocou no teu coração os princípios da palavra. E hoje ele é o que é hoje, o Kelvin, Managassubi Andarai. Porque Deus colocou esses princípios no teu coração. Tu foi uma mulher que batalhou, que guerreou. Muito tempo andaste sozinha. Mas Deus colocou Alcimar na tua vida para te auxiliar e te ajudar, assim diz o Senhor. Amém. Então, eu pedi isso para Deus. E Deus tem me agraciado. Viu? E é isso. Então, se a senhora tinha dúvida de que Deus ele usa pessoas, eu sou uma prova de que Deus usa, porque eu pedi isso a Deus lá atrás. E assim é Deus. Assim é Deus. Se você não conhece Deus, vale a pena. Porque é assim, olha, é do nada. É na sua caminhada, Deus vai te trazendo provas, vai te trazendo luz àquilo que você imaginou que jamais chegaria, né? E é só Deus para fazer isso. A Maria José, quem conhece, a Maria José é valente, né? Ela é cheia de polêmica e quem vai nas minhas redes sociais, eu gosto de uma polêmica. Porque é das polêmicas que a gente cresce, né? E eu gosto de embates, eu gosto de coisa difícil e eu nunca paro. Às vezes eu nunca... Sempre é muito difícil parar para ouvir Deus. E sabe o que Deus faz? Te pega num podcast, te desmonta inteirinha, você perde o rumo para onde... Perde todo o cronograma, porque quando Deus quer falar, ele fala, ele não pede licença. Então tá aqui a verdadeira prova. Eu nunca vi esse homem, nunca vi, a primeira vez. Conheci ele aqui na porta do BT. E tudo quanto ele falou aqui foi algo que Deus fez na minha vida. Tive 3 abortos. Quem vai contar isso para ele que eu tive 3 abortos? Eu nunca falei sobre isso na minha vida, em lugar nenhum tem registrado. E quando ele fez assim, meu filho era para morrer no vento com um cordão umbilical debaixo da cabeça. Então, esse é o Deus que nós servimos. Você tem alguma dúvida? Procure Deus.
porque Ele está com seus braços abertos para te esperar. Aqui embaixo, ocultando tudo que não presta, existe o vício, a fama e o prazer. Mas Jesus está com os braços abertos, dizendo: fui eu que morri por ti. Foi por você que as minhas mãos estão marcadas. Mas o céu é teu. Então venha antes que seja tarde, porque os dias são maus. O mundo nos oferece muitas facilidades, mas o caminho da cruz é o melhor, né, meu irmão? Sim, Caminhar com Cristo vale a pena. vale a pena. Tem os dissabores da vida, né? Tem os ventos, tem as tempestades, mas nós temos a garantia e a certeza de que Ele está no barco para no momento oportuno e certo. Não é no nosso tempo, porque o nosso tempo, ele é cronos. Ele depende de minutos, centésimos. E Deus, o tempo dele é kairos, é o tempo dele, né? Pode durar um dia, pode durar 1000 anos e assim sucessivamente. É no tempo dele. É no tempo dele. É no tempo dele. O tempo dele não é o nosso tempo. E a gente Ele é precisa o que abate, é o que exalta, exatamente. né? E às vezes as tempestades assolam o nosso barco, os ventos fortes, mas a gente tem a garantia de que ele está no barco e que no tempo dele ele vai cessar o vento. Ele vai cessar E a eu tenho tempestade. certeza que Deus marcou esse encontro aqui. E como as coisas tomaram outro rumo, deixa eu passar aqui para sua mão. Esse livro trouxe para você. Esse aqui foi o que abriu as portas para eu começar a escrever de fato. Eu sempre escrevia e guardava, né? Gaveta cheia de manuscritos, mas eu nunca pensei em escrever um livro. E o meu irmão mais velho, Zé Pereira, ele dormiu com o Senhor agora alguns meses atrás, talvez uns 2 meses. Ele que levou o evangelho para a família e ele me pedia para fazer um documentário contando de como o evangelho chegou na nossa casa. Então foi quando Deus me despertou para registrar essa obra. Então foi o primeiro livro que eu publiquei de vários livros que já estava vindo, né? Uhum. Então esse foi o primeiro livro. Muito obrigado. Eu vou ler com muito carinho, tá? A Casa das 10 Marias de Jesus. Papai colocou nome nas 10 filhas de Maria, em homenagem a Maria, mãe de Jesus. E o meu, ele fechou a dezena com a Maria, mãe, José, filho, José, pai e Jesus, filho. Então, eu sou Maria José de Jesus. Maravilha, muito bom. E depois, foi esse livro aqui, o segundo, que é o Moldados pelo Espírito. Ele tem 3 colunas: os atributos, os frutos e a armadura de Deus. Uau. Isso aqui foi muito interessante, porque quando eu comecei a escrever, eu só pensava nos atributos. Sim. Então eu fui falando sobre os atributos de Deus, falei, mas e depois de eu conhecer esses atributos, o que acontece? Surge o fruto do Espírito, então eu vou começar a dar fruto. E agora que eu tenho fruto? Agora é hora de colocar a armadura de Deus e ir para a guerra. Sim. Então é esse livro. Uau, isso, extraordinário. E eu vou ficar te devendo... Esse é meu também? É seu. Muito obrigado. E eu vou ficar te devendo o devocional que está chegando, que é um devocional tirado desse Moldados pelo Espírito. Muito bom. Que vai chegar bem nos 90 dias do final do ano, né? Dezembro, novembro, setembro. Então, esse livro vocês poderão adquirir para começar os devocionais terminando o ano, com 90 devocionais falando sobre os atributos de Deus. E por falar nisso, pastor, eu gostaria que o senhor, explorando um pouco do seu lado teológico, fala para nós acerca disso. Porque eu que escrevi o livro falar, eu não fico muito confortável. O que você acha de importante pegar assim, ó, quando você olha para a capa desse livro e que vê aí os atributos de Deus? O que isso traz para você? Qual a importância que você acha que esse livro poderá ter na vida das pessoas, conhecendo os atributos de Deus? Qual a relevância disso? A relevância ela é de cunho espiritual, porque os atributos de Deus, eles são comunicáveis e incomunicáveis, né? Então, os comunicáveis foi o que ele, de fato, passou para a humanidade através de seus atributos. E o interessante é que esses atributos aí, ele se comunica conosco
né? Primeiro nós temos a sabedoria, né? Essa sabedoria, Deus dá ao homem. A sabedoria, segundo no contexto judaico, né, que são chamados, são as 10 sefirotes. Então, a sabedoria é um dos atributos que Deus comunica ao homem, que é a sabedoria. É como se fosse o raio, a ideia que surge aqui no seu intelecto. É o intelecto, é a sede dos sentimentos. Só que a sabedoria, ela sozinha, ela não consegue ser nada. Ela precisa ter o entendimento, que é o que Deus dá ao homem através da sabedoria. E depois do entendimento, o conhecimento. Então, a sabedoria A trabalha. ciência do É a conhecimento. ciência do conhecimento, sabe? Então, é aqui que moram as emoções. A ideia vem, eu posso amá-la, a ideia vem do teu amor fraterno pela irmã, ou essa ideia vem e faz com que eu também possa odiá-la. Então, quando eu tenho isso, a sabedoria me informa isso no meu intelecto, que a senhora é uma boa pessoa, eu vou ter o conhecimento de quem a senhora é e o entendimento para poder formar a opinião. E ela pode ser boa ou ela pode ser má. Eu posso me aproximar ou eu posso me afastar. É a alma, é o intelecto. É aqui que Deus trabalha, sabe? Porque o homem ele é tricotômico. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E a função mora aqui, no espírito, que é a sede da sabedoria. Não é o espírito de vida, é o espírito que Deus deu ao homem. Está aqui. Qual é a função do espírito? A função do espírito recebe de Deus, se comunica com esse espírito lança para a alma, e essa alma lança aqui para o corpo. Para o corpo. A sede de sentimento está aqui. É através da sede de sentimento que nós enxergamos, falamos, ouvimos, sentimos, cheiramos. Ela está aqui. Agora, se essa sede de sentimento, que é a alma, ela não se alimenta da palavra, de bons livros, né? O que ela vai fazer? Ela vai se voltar para o corpo e fazer as concupiscências do corpo. Sim. E esse intelecto vai procurar fazer o que é má. Por isso que existe a maldade no mundo. Porque esta alma, que é a sede do sentimento, ela identificou uma falta de alimento na sua alma. Então ela vai se voltar para o corpo, fazendo as conquistas da carne. A inveja, a porfia, a prostituição, tudo está acompanhando. Mas quando ela é alimentada pela palavra, que é viva e que é eficaz, tem o poder de fazer ela sair do seu eixo central e se voltar para o espírito. E esse espírito recebe de Deus, que vai se comunicar com esta sede de sentimento, que é a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, e vai lançar para o corpo. Por isso nós somos um ser pensante, inteligente, e escolhemos amar a Deus através de seus atributos. Amém. E uma pessoa que aceita Jesus e começa uma caminhada, depois dele ser discipulado, conhecer o plano da salvação, eu acho essencial que ele passe, que ele comece a estudar os atributos de Deus, Sim. porque é impossível você seguir um Deus que você não conhece na essência. Uhum. Quem é Deus? Sim. Então, eu acho muito interessante a pessoa estudar quem é Deus. Quem é essa pessoa que eu estou servindo, né? Sim, com certeza. O manual está aqui. A Bíblia Sagrada é o nosso manual para conhecer Deus. Tá? É o nosso manual. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com manual. Quando você desconhece o eletrodoméstico, se você não lê o manual, você corre o risco de queimar esse eletrodoméstico. Então, quando você não conhece as escrituras, você corre o risco de errar por não conhecê-la. Esse é o manual da vida. Tá? E o desejo de Deus, através de seus atributos, é que nós chegamos à perfeição. Porque tem um texto na Bíblia, Mateus 5,48, de que diz: sede vós perfeitos, assim como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Porventura, existe algum ser humano perfeito? Não, de maneira alguma. Todos somos passivos de falhas, de defeitos. Mas quando Jesus falou isso, Jesus ele estava se referindo ao plano original de Deus. Deus ele é perfeito, ele é santo.
E Deus quer que o homem seja perfeito, ou seja, que ele volte ao estado original, através desses atributos de Deus, sabe? De ser santo, de ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. O micro-ondas, quando você compra, ele tem uma finalidade. Você coloca o alimento lá, e a finalidade dele é o quê? É esquentar o alimento. Sim. Então ele foi feito para aquele propósito. Agora, quando você compra, ele não liga ou ele não esquenta, ele está fugindo do plano original pelo qual ele foi feito. O homem não foi feito para pecar. O homem ele foi feito para quê? Para olhar para cima e adorar a Deus, servir a Deus, ter comunhão com Deus, sabe? Então, quando ele peca, ele cai, ele fugiu do plano da perfeição de Deus. Mas quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, ele morreu para nos fazer perfeito, como perfeito é Deus que está no céu. Vamos entrar nesse tema no próximo episódio. Sim. E você já sabe, se tem alguma coisa errada é porque você não leu o manual. E o manual é a Bíblia Sagrada. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas testificam de Jesus. Então, o nosso convite hoje, nesse podcast, é que você comece a conhecer a Deus. Se já começou, prossiga. E vai melhorando, e vai aproximando de Jesus cada dia mais, ao ponto de tornar íntimo dele, e ao ponto do caráter de Cristo ser formado em você. Porque quando o caráter de Cristo começa a ser formado em nós, a nossa visão muda. Nós temos outra mente, uma mente renovada pelo Espírito Santo. E nós paramos aqui nesse episódio e convido vocês para ficarem ligadinhos, porque terá o segundo episódio com o pastor Franco. Muito obrigada.